Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Franco Bastos e hoje a gente vai gravar um vídeo aqui que já era para eu ter feito há muito tempo. Eu vou enrolando, mas finalmente ele vai sair hoje, que é o vídeo de comparação entre dois produtos muito diferentes, mas que muitas pessoas acham que são parecidos, que são esta caneta aqui, esta canetinha aí e esta caneta aqui. Ambas são canetas para telas touchscreen. Por que que eu falo que este vídeo atrasou bastante? Porque obviamente essas canetas aqui, essas canetas S Pen da Samsung, elas já existem há um bom tempo, né? Então, este vídeo aqui já faz um bom tempo também que eu utilizo esse tipo de caneta e as pessoas sempre perguntam qual que é a diferença prática entre utilizar uma caneta desta e que custa bem mais caro, né? Apesar desse daqui ser um modelo bem mais simples, é uma caneta que não é barata. O tablet fica um pouco mais caro com essa caneta. E esta caneta aqui, que é uma caneta que você compra por 10, 20 reais por aí. As pessoas sempre perguntam por que que esse tablet vem com essa caneta, porque que esse tablet e alguns celulares e outros tablets também vêm com essa caneta, que tem de especial nessa caneta. Então hoje a gente vai comparar a diferença. Esta caneta inclusive a mais simples da Samsung, mas que tem muitas funções, como você vai ver hoje. Qual que é a diferença dela para esta caneta aqui, que é uma caneta chinesa baratinha que você encontra aí por um preço muito em conta. Lembrando, esta caneta aqui provavelmente é a caneta da Samsung mais simples que você vai encontrar no mercado. Então, a caneta mais simples que você vai encontrar no mercado para comprar atualmente, junto com tablets da Samsung, é essa caneta aqui. Essa caneta ela não possui bateria e não possui Bluetooth, ao contrário do que a gente tende a pensar que ela possui bateria, né? Porque ela é uma caneta que antes dela encostar na tela já é reconhecida pela tela. Então você tende a achar que ela tem bateria, mas não tem. Aqui é simplesmente a magia do eletromagnetismo agindo. Não tem bateria nessa caneta, certo? Aqui na parte de cima dela, ela possui um botãozinho que você pressiona para poder soltar a caneta do tablet, porque ela fica dentro do tablet, ao contrário de alguns modelos de tablets que a caneta fica aqui do lado, encostada no ímã. Essa daqui fica dentro mesmo da carcaça do tablet. Então a gente coloca ela aqui e aí pressiona esse botão dela mesma e ela fica rentinha aqui, nem dá para perceber que tem caneta. Para soltar a mesma coisa, pressiona o botão da caneta e ela solta, e essa é só puxar. Então lembrando que essa comparação não é uma comparação muito justa, porque a diferença de preço desta caneta aqui que você encontra na rua e em qualquer lojinha de eletrônicos para esta caneta é muito grande, certo? Então não seria uma comparação muito justa, mas como as pessoas sempre perguntam se tem alguma diferença e também se tem alguma diferença de você mexer no tablet com o dedo, tem uma diferença significativa de você utilizar uma caneta desta ou uma caneta desta, então eu resolvi fazer essa pequena comparação aqui, certo? Então hoje a gente vai analisar 10 diferenças entre a S Pen, que é a caneta original da Samsung, e uma caneta comum, uma caneta capacitiva comum, que é esta caneta aqui que a gente pegou. Tem alguns modelos de caneta capacitiva comum, mas a gente escolheu essa daqui. Em geral, elas são parecidas, têm uma mecânica de funcionamento bem parecida. Lembrando também que a gente vai explicar essas diferenças aqui sem tecnicismo, certo? A gente vai explicar qual a visão que você vai ter como usuário mesmo da caneta, de qual a diferença que as duas têm de uma para outra na hora de você fazer o seu desenho, de você fazer as suas anotações. A gente não vai falar toda a parte técnica de como funciona, a gente não vai falar nada disso aqui, porque o que mais interessa saber mesmo é a visão como usuário da caneta, que é o que antes de eu comprar a primeira caneta dessas daqui da S Pen, aliás, o primeiro tablet que vinha com essa caneta, é o que eu gostaria de saber, né? Qual é a diferença real dessa caneta aqui para uma caneta comum, porque tendo em vista que uma é bem mais cara do que a outra, quando você for comparar o preço do tablet, a diferença do preço do tablet para um tablet sem caneta é o preço da tecnologia da caneta. Então, esta é a visão de um usuário comum. O que você vai notar diferente? Se você tiver interesse, a gente pode falar em um vídeo posteriormente como que essas canetas funcionam, principalmente a S Pen. Essa daqui não tem muito o que falar.
falar sobre o funcionamento dela. Então, a primeira, e eu considero a principal diferença entre esta caneta, a S Pen da Samsung, e esta caneta aqui, uma caneta capacitiva comum, é que a caneta S Pen, ela meio que adiciona 3 formas de interação com a tela, enquanto esta caneta aqui, ela apenas substitui o seu dedo. Então, a função desta caneta é fazer basicamente o que o seu dedo faria, só que no formato de caneta. Ela basicamente é reconhecida pelo tablet como se fosse o seu dedo. O tablet, ele não consegue diferenciar o que é caneta e o que é dedo aqui. Para a tela do tablet, esses toques aqui estão sendo todos com o dedo, não tem caneta aqui na jogada, certo? Então, é essa a diferença fundamental. Já esta aqui, a da Samsung, ela adiciona 3 formas de interação com a tela. Essa daqui, entenda, essa daqui não adiciona forma alguma de interação com a tela, não adiciona nenhuma forma de interação, ela apenas é reconhecida como se fosse o dedo e ela faz as funções que você consegue fazer com o dedo, só que ela tem um formato de caneta, como você pode perceber. Esta daqui adiciona 3 formas de interação. A primeira delas é como caneta, ela adiciona propriamente uma caneta ao tablet. Por quê? Porque os aplicativos que foram feitos para lidar com caneta stylus, eles vão diferenciar o toque com esta caneta do toque com o dedo. O próprio Samsung Notes, que é o aplicativo que vem propriamente para você lidar com essa caneta, se você criar aqui uma nota, você vai perceber que existe a diferenciação entre o dedo e a caneta. Agora, eu estou rabiscando com a caneta. Se eu tento rabiscar com o dedo, eu estou conseguindo rabiscar também. Só que o tablet está diferenciando o toque da caneta e o toque do dedo. Quer ver? Se eu vier aqui nas configurações, eu posso desativar o toque do dedo. Ó, desenho com o dedo desativado. E aí, adivinha o que acontece? O dedo vai servir apenas para rolar a página, não vai servir para desenhar, enquanto que a caneta continua funcionando normalmente. Por que que isso é útil? Porque você pode encostar na tela e não vai reconhecer o seu dedo, vai reconhecer a caneta apenas. Então não corre risco de você rabiscar. Enquanto que se fosse com essa caneta, olha só, eu desativei o reconhecimento do dedo, ela já não é sequer reconhecida, porque ela é reconhecida como dedo para o tablet, entenda? Ela não é reconhecida para desenhar, apenas para rolar a página. Então, se eu ativar aqui o dedo, desenho com o dedo, ela volta a ser reconhecida, certo? Então, por isso que eu falo, esta caneta não é uma caneta para o tablet. Ele não reconhece ela como uma caneta. Esta aqui, sim, ele reconhece ela como uma caneta e diferencia do dedo. Esta daqui ele reconhece como se fosse o seu dedo, certo? A segunda forma de interação com a tela que essa caneta aqui adiciona é pressionando esse botão aqui, olha só. Pressionando esse botão, você pode acionar, por exemplo, a borracha. No aplicativo de notas, você pode acessar a borracha. Lembrando que basta você pressionar e tocar na tela, não precisa manter pressionado. Ele vai funcionar como borracha até que você tire da tela. Aí, tirando da tela e pressionando novamente, vai ser como caneta mesmo. Em outros aplicativos, este botão ele tem função personalizável. Então, em outros aplicativos de notas, você pode utilizar esse botão como borracha ou como borracha de traços. O que quer dizer basicamente que você pode tanto apagar tudo de uma vez, todo o traço de uma vez, como também você pode apagar apenas por onde a caneta está passando o pincel em cima. Então, este botão ele é personalizável nos aplicativos de notas. Lembrando que o dedo também pode funcionar como borracha. Então, em alguns aplicativos de notas, você pode utilizar a caneta para escrever e o dedo para apagar. Como o aplicativo diferencia a caneta do dedo, você pode, com essa caneta aqui apenas, você pode ter a interação com o dedo, utilizando, por exemplo, para apagar ou para selecionar alguma coisa, com este botão, utilizando, por exemplo, outro tipo de borracha, pode utilizar um tipo de borracha com o dedo e um tipo de borracha com esse botão, ou então utilizar esse botão para selecionar coisas, e você tem também a interação da caneta sem o botão e sem o dedo, que aí vai funcionar diferente, vai funcionar apenas para escrever, conforme você tenha configurado. Além disso, ainda falando da segunda forma de interação, que é esse botão aqui, este botão também serve para abrir atalhos no tablet. Um desses atalhos, você basta chegar a ponta da caneta perto da tela, aí vai aparecer um pequeno pontinho na tela, e aí pressionar, sem precisar tocar na tela, você pressiona este botão. Pressionando este botão, vai abrir o menu de atalhos. Só tirar aqui do aplicativo. Pressionando este botão, abre o menu de atalhos. Esses atalhos aqui são todos personalizáveis. Vem uns atalhos aqui de fábrica, mas
você pode personalizar os atalhos que esse botão aciona. Além deste atalho para abrir outros atalhos, você também pode utilizar este botão com a tela do tablet desligada para poder criar notas de tela desligada, que a gente vai tratar mais à frente. Além da forma de interação com o botão e também com a própria caneta, você tem uma terceira forma de interação com essa caneta que ela adiciona. Ao contrário dessa daqui, que não adiciona forma de interação alguma, ela apenas substitui o dedo. Essa daqui ainda tem uma terceira forma de interação, qual seja, esta daqui, ela consegue interagir com a tela antes de tocar na tela, ou seja, interagir à distância. Quando você chega essa caneta perto da tela, já aparece um cursor, um pequeno cursorzinho na tela, um ponto, e você consegue ver onde a caneta vai tocar na tela antes de ela tocar na tela. Esta função é utilizada, por exemplo, para a função relance. Eu vou abrir aqui um aplicativo qualquer, vou abrir esse aplicativo de relógio mesmo, certo? Está aberto aqui o relógio. Aí imaginemos, vou abrir aqui o aplicativo de notas, Samsung Notes. Imaginemos que eu esteja aqui no aplicativo de relógio e eu queira deixar o Samsung Note só de relance. Como assim relance? Você vai entender agora. Eu clico aqui no atalho da caneta, atalho suspenso, clico no relance. Agora eu posso abrir o aplicativo aqui de relógio. Eu abro aqui o aplicativo do relógio e aí eu posso ir vendo uma tela enquanto a caneta está suspensa sobre esse pequeno quadradinho aqui. Então eu estou no aplicativo de relógio e posso ver de relance, ou seja, rapidamente, o aplicativo de notas. Isso é útil, por exemplo, se você está anotando aqui numa tela alguma coisa e você precisa estar consultando outra tela aqui, ó, do que você está anotando. Então, observe que eu não estou tocando na tela. Esta função ela é ativada apenas com a caneta suspensa sobre a tela, sem precisar tocar. Então, essa é a terceira forma de interação com a tela. A função relance e também em alguns aplicativos você consegue ver dicas de tela por meio dessa função. Por exemplo, eu vou abrir este aplicativo aqui, olha só. Você consegue ver dicas de tela quando você chega a caneta perto de algum botão. Olha só, mais opções. Isso é uma dica de tela. Então, ó, aparecem dicas de tela. Eu chego a caneta perto, aparece dica de tela, recarregar, dica de tela, lista, dica de tela, procurar. Eu não posso abrir aqui a galeria agora porque tem alguns arquivos que são confidenciais de alguns clientes, mas na galeria também você consegue ver um preview, uma pré-visualização dos arquivos que você encostar perto. Então, se você encostar perto de um vídeo, o vídeo vai começar a reproduzir sem áudio, mostrando uma prévia do vídeo, quando você chega a caneta perto. Então, tem várias funções que são acionadas antes mesmo da caneta tocar a tela, né? Por isso que algumas pessoas acham que essa caneta tem bateria, mas ela não tem. Então, conclusão, 1 ponto para S Pen e 0 ainda para a nossa caneta comum, para a nossa caneta capacitiva comum. Lembrando, 1 ponto para a S Pen porque ela adiciona 3 novas formas de interação com a tela e 0 ponto para essa porque ela não adiciona nenhuma nova forma de interação com a tela. Ela é apenas o seu dedo em formato de caneta. A segunda característica, a segunda função que a S Pen possui e uma caneta comum não possui é que ela, aliás, vamos falar logo de duas características ao mesmo tempo, pressão e precisão. Primeiramente falando da pressão. A pressão é o seguinte, essa caneta possui diferentes níveis de pressão. O que isso significa? Que ela é desenvolvida para simular a pressão que você faz numa lousa, por exemplo, ou numa folha de caderno, quando você está desenhando ou quando você está escrevendo alguma coisa. Quando você pressiona mais a caneta, o traço sai mais grosso. Quando você pressiona menos, sai mais fino, mais grosso, mais fino. Então, ela tem diferentes níveis de pressão. Para visualizar melhor essa diferença, eu vou colocar aqui uma ponta mais grossa. Olha só, ela está com uma ponta mais grossa agora. Então, você sobe aqui fazendo menos força. Quando eu estou descendo, eu estou fazendo mais força. E observe que o traço ele sobe mais fino e desce mais grosso. Porque se eu fizer mais força, mais pressão na tela, o traço ele sai mais grosso. E não precisa fazer muita força, tá? É só um pouquinho mais de força e o traço ele vai sair mais grosso onde você fizer mais força. É como se estivesse derramando mais tinta, né? Só que essa tinta não existe. Já essa caneta aqui, ela faz a função do dedo. Então, com o dedo não reconhece mais ou menos pressão, certo? Nesse aplicativo aqui, provavelmente até vai reconhecer porque o aplicativo ele é desenvolvido para interagir com a tecnologia da tela. E a tecnologia da tela permite que isso aconteça. Porém, com outros aplicativos que não seja esse da Samsung, não vai ter essa diferença de pressão. Você pode fazer mais ou menos pressão
e não vai reconhecer. Em resumo, essa característica de ter diferentes níveis de pressão é uma característica de tablets que vem com a S Pen, ou seja, uma característica da S Pen. Se você for utilizar essa caneta aqui, não vai ter isso. Olha só, no aplicativo que não é da Samsung, o que acontece? Eu, com essa caneta aqui, ó, a pressão, observe que o traço ele sai sempre da mesma espessura. Com esta daqui, olha só, olha a diferença. O traço ele sai mais ou menos espesso conforme a pressão que eu faço na tela. Basicamente, ela simula mais uma caneta do mundo real, né? Ela simula mais uma caneta real. Uma caneta, um pincel, piloto, que seja. A outra característica, o outro P, é de precisão. Esta caneta, como você pode perceber, ela possui o bico bem fino, ou seja, ela é muito mais precisa. Ela é muito mais precisa não apenas pelo fato de possuir o bico fino, mas também pelo fato de você conseguir visualizar onde que o bico dela vai ser inserido na tela antes mesmo de ela tocar na tela. Então, é muito mais precisão. Esta daqui, olha a espessura aqui, olha só. Ela tem um material aqui para simular o dedo, parece uma bola murcha. É um negócio muito grande. E aí o que acontece? Isso afeta diretamente a questão da precisão, porque aí você não consegue ver direito onde você está tocando na tela. Daí na hora de desenhar ou de escrever, isso prejudica muito, prejudica bastante. Com essa daqui, por exemplo, eu consigo escrever um nome bem pequeno. Olha só, eu consigo escrever bem pequeno. Com essa daqui, se eu for tentar escrever pequeno, olha como sai. Primeiro eu vou ativar aqui a caneta. Não, já está ativo já. Primeiro que eu não posso tocar na tela, né? Se eu tocar, aí vai confundir tudo e vai borrar tudo. Para escrever pequeno é bem trabalhoso, olha só. Olha a forma que sai aqui. Que não é de propósito, certo? É porque é muito ruim para escrever pequeno. Não é de propósito. Então, o que acontece? Você não vê exatamente onde está pegando. Talvez seja até melhor escrever com o dedo. Deixa eu ver aqui. É basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque falta pressão e falta precisão. Essas duas coisas são fundamentais, esses dois P's. Então, em resumo, mais 2 pontos para caneta S Pen pela pressão e pela precisão na hora de escrever. E na hora de desenhar também, claro. Para não dizer que estamos sendo injustos com a caneta comum, com a capacitiva comum, que é essa caneta baratinha aqui, vamos falar dessa função aqui, olha só. Ela tem uma função realmente revolucionária, que ela funciona como uma caneta comum. Você pode escrever no papel com essa outra ponta aqui, olha só. Posso escrever aqui na minha mão se ela não tivesse suada, inclusive. Como a mão está suada, então não vai funcionar muito. Mas dá para você escrever no papel tranquilamente. Só tem um pequeno probleminha, que essa tinta ela não é substituível, isso aqui nem abre, pelo que eu testei aqui, olha só. Não abre isso aqui, então acabou a tinta, já era. Não tem mais a função de escrever. Sem falar que não faria o menor sentido a Samsung colocar uma caneta comum em uma canetinha dessas aqui, né? Uma caneta de escrever em papel. Não faria o menor sentido. E também o fato de que uma caneta comum custa R$ 1 no máximo, né? Custa R$ 1 a R$ 2 uma caneta. De novo, para não ser injusto com essa caneta aqui, vamos falar de mais uma função dela, que é a função de servir como suporte para o tablet. Olha só, para o tablet ou para o celular. Aqui na ponta que escreve no tablet dela, ela possui essa pequena volta aqui que você pode utilizar como um suporte para assistir filmes, jogar, digitar no tablet e fazer qualquer outra coisa que precise de um suporte. Mas tem lá seus pontos negativos também, né? Porque aqui você não consegue visualizar a tela toda, porque essa parte aqui ela vai cobrir um pouco a tela, certo? Essa pontinha aqui vai cobrir um pouco a tela. E também ela vai ficar meio torta aqui para o lado, meio pensa, porque um dos lados da tela vai apoiar na mesa. Então, não vai ficar 100% reto o tablet. Então, nosso placar até agora está 3 para a S Pen e 2 para a caneta comum, né? Como eu falei, a gente falou dessas duas funçõezinhas aí básicas da caneta comum, para não ser injusto, até porque não tem muito o que falar de uma caneta que apenas substitui o seu dedo na hora de mexer na tela, né? É uma caneta que, inclusive, para você pulsar aqui na tela, para acessar as funções da tela, até que é bastante útil. Bem interessante, não tem do que reclamar, né? Mas
para desenhar e para escrever, que é o que a gente normalmente utilizaria uma caneta, até que tem esses probleminhas aí, né? Então, outro ponto positivo da S Pen é que ela adiciona vários atalhos no tablet, certo? Então, aqui você pressiona o botão da S Pen e ela abre uma série de atalhos aqui que são totalmente personalizáveis. Você pode adicionar os seus aplicativos favoritos aqui e abrir de onde estiver. Então, se eu tiver em qualquer aplicativo aqui, eu consigo abrir outros aplicativos apenas pressionando o botão da caneta e aí vai aparecer os aplicativos e eu posso escolher qualquer um deles para abrir. E também posso personalizar esses atalhos que aparecem aqui. Para eu personalizar, basta que eu clique aqui neste ícone de engrenagem e aí eu seleciono quais aplicativos que vão aparecer quando eu pressionar o botão, como que vão aparecer e tudo mais. Para configurar, basta abrir aqui o aplicativo de configurações por meio desse ícone de engrenagem aí. E aí eu posso configurar todas as funções da caneta da S Pen aqui, inclusive os atalhos que vão aparecer na tela. Posso escolher quais os atalhos que vão aparecer. Uma função também bem legal da S Pen, que essa realmente para mim faz muita diferença, é que ela consegue acessar as notas com a tela desligada. É um recurso parecido com as fotos, né? Com a câmera do seu celular, geralmente você consegue tirar fotos mesmo com o celular desligado, só não consegue acessar as fotos que já existem na memória do aparelho, né? Porque aí seria uma questão de privacidade, alguém poderia violar a sua privacidade. Mas aqui a gente consegue criar notas mesmo com a tela desligada e bloqueada, o que faz sentido, né? É muito útil isso porque você não precisa desbloquear a tela para poder criar notas, apenas para ver as notas que já existem é que você precisa. Para isso, você pressiona o botão da S Pen e clica na tela. Pronto, já liga a tela preta aqui com as funções básicas do Notes aqui e você pode escrever o que você quiser. E quando você sai aqui, ela automaticamente pede para você salvar, né? E ela vai salvar lá numa pasta no Notes chamada Notas de Tela Desligada. Bem sugestivo o nome, né? Então tá aí. As notas de tela desligada são mais um pontinho aí para S Pen em comparação com a caneta comum, que obviamente não tem atalho para fazer isso. Ela não consegue criar notas com a tela desligada e bloqueada. Até porque a caneta comum ela não possui nenhum botão, então não tem como você acessar essas funções. Outra função que a gente até já comentou um pouco aqui é que ela possui o recurso de você poder escrever sem se preocupar com a mão. Então, geralmente os aplicativos que utilizam, que reconhecem essa caneta, eles permitem que você desative ou dê outra função para o dedo. Ela vai diferenciar o que é o dedo e o que é a caneta. Por isso, permite que você escreva encostando a mão sem nenhum problema, não vai rabiscar a tela se você encostar a mão. Basta que você inclusive nem precisa colocar aqui para desativar o dedo. Só encostando aqui a ponta da caneta na tela e essa tela sendo um aplicativo de notas, ele vai utilizar a caneta normalmente, ele vai reconhecer que você está querendo escrever com a caneta e não com o dedo. Então ele vai desativar quando você toca na tela com a caneta, ele desativa a mão, desativa o toque do dedo. Então aqui nesse aplicativo de notas da Samsung você pode fazer as figuras geométricas perfeitas aqui, pode escrever o que quiser e a sua mão não vai interferir, você pode encostar como quiser aqui, ela não vai atrapalhar a sua escrita com a caneta. No caso dessa daqui, vai atrapalhar sim, olha só. Eu simplesmente não consigo escrever com a mão tocando na tela. Olha só, olha como isso é embaraçoso. Eu não consigo escrever com a mão tocando na tela de jeito nenhum. Por quê? Porque o tablet ele reconhece múltiplos dedos aqui, olha, como se fossem múltiplos dedos, múltiplos pontos de toque. Ele não sabe qual exatamente você está querendo utilizar para desenhar ou escrever. Então, não vai rolar com a caneta comum você escrever com a mão encostada na tela. Então, mais um pontinho aí para nossa caneta S Pen. Outro ponto positivo para a S Pen, em comparação a uma caneta comum, é que essa ponta dela,
ela é substituível. Vem uma pequena pinça na caixa, junto com o tablet, junto com a caneta, e várias pontinhas dessas aqui para você substituir na caneta. Então, esta caneta ela possui a ponta que não agride a tela. Eu já testei por bastante tempo sem utilizar película na tela. Ela não agride e ela, talvez por não agredir a tela, ela vai gastando de pouquinho em pouquinho aqui. E aí chega um ponto que você precisa substituir. A Samsung fornece várias pontas que eu acho que elas dão para a vida toda do tablet. Você não vai precisar comprar pontas, porque vem várias pontas na caixa. Essa daqui, a primeira ponta, já tem uns, eu acho que quase um ano que eu tenho esse tablet. Essa daqui é a primeira ponta que eu tenho ainda. Primeira ponta que já veio com ela, na verdade eu nunca troquei a ponta. Mas ela gasta um pouquinho, aqui ela tá meio gasta já. E por que isso é uma vantagem? Porque apesar dessa ponta ela não quebrar e tal, mas você vai saber que quando gastar você vai ter como substituir, né? Já essa daqui não, essa daqui quebrou isso aqui, ou gastou, sei lá, ou rasgou, já era, não tenho como substituir. Agora, um ponto positivo para ambas as canetas é que ambas não possuem bateria. Como eu falei, apesar dessa caneta ter um botãozinho aqui, tem um atalho e tudo mais, um atalho que funciona inclusive com ela suspensa sobre a tela, não precisa nem estar tocando a tela. Apesar disso, ela não possui bateria. Essa também não. Então, dois pontos que podem ser considerados pontos positivos para ambas, porque existem canetas que possuem bateria e, não sendo a caneta do tablet mesmo, a caneta que já vem de fábrica, você precisa colocar para carregar. Então, mais um item para colocar para carregar é um ponto não muito positivo, né? Já existem tablets, celulares, notebooks, smartwatches, um monte de dispositivo que você precisa carregar. E aí, se até a caneta você precisasse carregar, realmente seria um ponto muito negativo. Existem algumas canetas também que você precisa de carga, só que quando você acopla ela ao tablet, ela já está carregando automaticamente. Então, meio que dá para relevar, né? Já que ela gasta muito pouca bateria e carrega. Mas essa daqui não é o caso, essa daqui não precisa de bateria. Bom, este foi o vídeo de hoje. Neste vídeo eu falei das principais diferenças entre a caneta, a S Pen e uma caneta comum, que você vai encontrar de diferenças, inclusive utilizando a S Pen mais básica da Samsung. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gravei este vídeo justamente porque quando eu precisei comprar um tablet que tinha S Pen para utilizar nos estudos e alguns trabalhos também, eu não encontrei essa informação na internet de maneira precisa, realmente, o que tem de diferença entre uma caneta S Pen e uma caneta comum. Por que eu deveria escolher comprar um tablet com a caneta? Por que eu deveria escolher ou não deveria escolher comprar um tablet com a caneta S Pen ao invés de comprar um tablet e depois comprar uma caneta comum separadamente? Então, espero que este vídeo tenha sido útil para você. Caso você tenha interesse em algum modelo com S Pen, eu vou deixar os links mais em conta que eu encontrar aí na internet, aí na descrição. Comprando por esses links o seu tablet, você também vai estar ajudando o nosso canal. Então é isso, se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!